E aí, família, bom dia, como que vocês estão? Espero que tudo esteja aí na bênção de Deus. Hoje eu tô falando de Barra de São João, segundo distrito de Casimiro de Abreu. Hoje eu vou mostrar para vocês aqui um pedaço da Ponte Quebrada. Ali é a ponte que liga o segundo distrito de Cabo Frio com o segundo distrito de Casimiro de Abreu, Barra de São João e Tamoios. Antes de qualquer coisa, família, gostaria que vocês seguissem a nossa página, tanto aqui no TikTok quanto lá no YouTube, compartilhassem e republicassem o vídeo para os amigos e curtissem o vídeo, que isso aí é muito importante para o crescimento do nosso canal. Então vamos dar seguimento às histórias do Superação 021, histórias reais do Rio de Janeiro. Estou aqui na Ponte Quebrada, esse aqui é ao lado de Barra de São João, tá vendo? Ouvi dizer que quando essa ponte caiu, o último veículo que passou foi um caminhão, cara. E assim que o caminhão passou por essa ponte, ela foi e quebrou. Era uma ponte, ó, pequenininha. Dá para passar no máximo 2 veículos. Preocupação também com aquela ponte lá, que tá toda cheia de buraco. Não sei se é a INEA que é responsável por isso, se é a prefeitura. É bom dar uma olhada lá, que quebrou já era. Então, família, dando continuidade às nossas histórias, logo depois que eu saí da Contax, aquela empresa de telemarketing que prestava serviço para a Oi, eu passei por uma empresa chamada Telesoluções. Nessa época eu estava morando no Complexo de Israel, cara. Complexo de Israel, Parada de Lucas. Se vocês pesquisarem aí no Google, aí vai ver que é um verdadeiro inferno no Rio de Janeiro. Já era naquela época e agora tá pior ainda. E como que eu fui morar lá? Cara, eu lembro que eu tava lá na Baixada ainda, morando lá em Nilópolis, e eu tava discutindo, era um domingo à noite, era dia daquele rock, cara, e eu tava discutindo com a minha esposa, porque eu queria ir pro rock, mas ela não queria ir, eu queria ir, e ela não queria que eu fosse sozinho. E aí a gente brigando, daqui a pouco eu ouço 4 tiros, boa, muito alto. E na esquina, daqui a pouco vem a mãe de um conhecido meu, ele era envolvido lá com coisas erradas lá na cidade, veio a mãe de um conhecido meu. E aí eu fui lá ver, passou um tempo, eu fui lá na esquina para ver o que tinha acontecido. E quando eu vi o corpo do menino, cara, do menino que eu digo já era um homem, né? Ele já tinha quase 30 anos, 20 e poucos anos. Então, era uma cena muito feia, muito dolorosa, ver a família ali em volta e tal. Então, passado alguns dias, eu tive transtorno pós-traumático, cara. Começou a me dar umas paranoia, umas psicose, junto com o abuso daquelas substâncias que vocês já conhecem, como eu já falei. Graças a Deus hoje eu tô curado, mas eu fui dependente químico. Então, cara, aquilo ali começou a me dar estresse pós-traumático e eu cismei que eu tinha que sair daquele lugar, que eu tinha que ir embora e tal. E aí eu falei com a minha esposa, o pai dela morava nesse lugar, em Parada de Lucas, e a gente foi pra lá. Eu não morava na favela especificamente, era do lado de fora, na Rua Cordovil, lá em Parada de Lucas. Rua Cordovil se estende se eu não me engano, de Irajá até Braz de Pina. São todos bairros lá do Rio de Janeiro, na Zona Norte. E aí comecei a morar lá. E antes disso, cara, eu tinha ido eu frequentava bailes funk, baile de favela. E uma época lá na Mangueira, cara, por influência de amigos, né? Eu comecei a usar pit, mano. E quando eu cheguei lá em Parada de Lucas, lá é conhecido por ter a venda dessas substâncias, eu acabei começando a usar muito, cara.
E ali foi a derrocada, ali foi o início da minha derrocada, sacou? Então se eu tava contando como tem o tema do vídeo, o tema da minha bio aí antes, durante e após a tempestade, ali foi o início da tempestade, cara. Eu vou lá. Então, depois de ter feito uma das piores escolhas da minha vida, cara, foi começar a usar pitch. Logo depois eu consegui um emprego numa empresa chamada Telesoluções. Eu creio que eu tenha trabalhado antes chama financeira do Itaú, cara, chamada TAI. Era lá na Ilha do Governador, mas eu não aguentei não. Primeiro começou na Ilha do Governador, você tinha que ficar procurando gente para fazer empréstimo. E aí da Ilha do Governador me mandaram lá pro centro da cidade. E aí tinha que ficar procurando idosos para fazer empréstimo, mas você sabe como é, né, cara? Como essas pessoas abordam as mesmas pessoas todo dia. Então elas são muito grossas. As pessoas já estão de saco cheio. Igual aquele pessoal que trabalha nos calçadões das cidades para fazer dentista, né? Para botar aparelho. Então, só que aquilo era uma financeira de crédito. Para oferecer crédito, empréstimo. Então o pessoal já estava de saco cheio e eu não gosto de ser tratado mal, eu também não quis ficar. E aí fui para uma empresa de telemarketing chamada Telesoluções, que era uma empresa de um banco chamado HSBC, um banco americano, e eu oferecia cartão desse banco, cara. Foi um contrato temporário também, esse eu não sei se foi temporário, eu não sei se eu não consegui bater as metas, sei que eu fui mandado embora em 3 meses. E aí, conforme o tempo foi passando, a galera foi se conhecendo, tinham muitas meninas legais, e tinha uma lá que morava na favela do Acari, chamada Elaine. A gente queria fazer uma festa, queria fazer um churrasco, e a gente foi na casa dessa menina. E aí, conforme eu marquei com a minha esposa, né? Minha esposa estava trabalhando no centro da cidade, num outro telemarketing. Ela levou uma amiga chamada Luciana, e essa menina se tornou a minha amiga. Até a gente está um pouco afastado, porque eu vim morar na região dos Lagos e ela mora lá na Taquara. E essa menina se tornou, a minha parceirona, cara. Era eu e ela pra tudo. Depois que eu saí dessa empresa Telesoluções, eu fui para uma empresa chamada... Eu não vou conseguir lembrar agora. Sei que eu trabalhava para o site Compra Fácil. Compra Fácil era um site do Grupo Silvio Santos, onde a gente fazia pós-venda de... É um site igual o site da Americanas, igual o Shopee. As pessoas compravam online e a gente fazia o pós-venda. Se a pessoa não tivesse dinheiro, a gente oferecia cartão e tal. Então fiquei nessa empresa um bom tempo e a Luciana trabalhava lá também. Acabei entrando na equipe dela. Depois que eu saí dessa Telesoluções, depois que eu fui mandado embora. E as histórias com a Luciana, cara, eu vou deixar para um outro vídeo, porque o tempo tá rugindo e também o TikTok só aceita gravar 10 minutos de vídeo. Mas para num próximo vídeo vocês vão saber histórias reais do Rio de Janeiro através aqui do canal Superação 021, eu e essa minha amiga Luciana. Quem curtiu o vídeo, compartilha, segue a nossa página e curte o vídeo também, tá? Deus abençoe a todos aí na forma como cada um concebe. Superação 021, histórias reais do Rio de Janeiro. Fui!